Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando mais um encontro com a Palavra. E neste mês de maio, nós estamos aprendendo a respeito da família, com o tema central: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje nós iremos encerrar esse tema. E o tema da nossa meditação para hoje é servir a Deus como? Servir a Deus como? Nós aprendemos nos encontros anteriores, a respeito de qual Deus nós iremos servir e como podemos servir a Deus. E hoje nós iremos falar a respeito de servir a Deus como? O que Deus espera de nós, aqueles que atenderam ao seu chamado, aqueles que se tornaram discípulos de Cristo, aqueles que estão servindo ao Senhor. O que Deus espera de nós? Qual tem que ser a nossa atitude, em relação a isso? Então eu quero convidar os irmãos para que abram novamente suas Bíblias lá no texto do livro de Josué, no capítulo de número 24. Nós iremos ler dos versos 14 a 16. Josué 24, 14 a 16. Se você já encontrou aí a passagem bíblica, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. E se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Amém. Longe de nós abandonar o Senhor e servir a outros deuses. Israel aqui fez um compromisso público diante de Deus, diante de Josué, que era o líder do povo, de que não iria abandonar o Senhor e que iria servir ao Senhor e não a outros deuses. Mas nós conhecemos a história e nós sabemos que após a morte de Josué, não demorou muito tempo para que Israel desviasse do caminho do Senhor e voltasse a servir a outros deuses. Podemos entender, primeiramente, nesta passagem, que servir a Deus, ela vai além da emoção. Talvez nesse discurso de despedida de Josué, porque Josué sabia que iria em breve morrer, todo o povo emocionado com a situação ao qual Josué expôs desde Abraão até aquele dia, tudo que Deus havia feito em favor do povo de Israel. Então podemos entender que talvez no calor da emoção, em meio às palavras de Josué, o povo assumiu um compromisso diante de Deus e diante de todas as tribos ali diante de Josué, que iria servir ao Senhor e que ia lançar fora os outros deuses.
mas com o passar do tempo, a emoção foi se esfriando, né? E logo Israel se desviou dos caminhos de Deus novamente. E infelizmente, nos dias em que nós vivemos, nós encontramos muitas pessoas exatamente assim, que no calor da emoção, no calor do momento, aceitam servir a Cristo e recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas o recebem pela emoção e vivem uma vida cristã baseada na emoção. E quando a emoção acaba, logo eles se desviam do caminho do Senhor e voltam a praticar a velha vida, voltam a praticar os velhos pecados. Infelizmente, encontramos muitas pessoas que se dizem cristãs, que praticam o cristianismo, mas somente baseado na emoção, que quando chega às primeiras provas, as primeiras tribulações, se desviam do caminho do Senhor e voltam a praticar tudo aquilo que um dia eles renunciaram. Infelizmente, dentro da igreja evangélica brasileira, existem muitas pessoas assim, que servem a Cristo somente pela emoção e precisam ser alimentados pela emoção, porque quando a emoção acaba, eles se desviam do Evangelho e não querem mais voltar à igreja. Mas existem outros que não lançam fora os seus deuses. Querem servir a Deus, mas também querem servir aos deuses. E os deuses dos nossos dias, eles não são como os deuses da antiguidade, do passado. Por mais que exista hoje deuses esculpidos pelos homens, em formas de escultura, mas os deuses hoje, eles estão de uma forma sutil dentro da vida de muitos cristãos. Hoje, muitos cristãos servem a Deus, mas também servem a outros deuses. Deuses como o Deus do entretenimento, procuram viver uma vida cristã baseada no entretenimento, aonde tem um movimento, aonde tem uma festa, aonde tem algo para se divertir, eles estão ali infiltrados, com a desculpa de que estão servindo a Deus, mas o real interesse deles é no entretenimento, onde eles possam distrair a sua mente, nem que por isso tenham que ouvir um pouco da palavra de Deus. E muitas igrejas, infelizmente, estão caminhando nessa direção e estão alimentando a adoração a esses deuses, oferecendo muitas coisas que não trazem nenhum benefício espiritual para a vida dos seus membros, mas trazem ali para eles o entretenimento, a diversão. E infelizmente existem muitas igrejas em nossos dias assim. E existem outros que servem os deuses da riqueza, do dinheiro, que vão em busca de prosperidade e enriquecimento. Existem aqueles que servem o Deus do amor, que vão em busca da paixão sentimental, em busca do amor de um companheiro, de uma companheira. Enfim, existem vários deuses nos nossos dias e muitos servem esses deuses e não servem a Deus, E outros que querem servir a Deus, mas também querem continuar vivendo a sua velha vida, não quer abrir mão daquilo que a palavra de Deus considera como pecado. Quer viver uma vida dupla, Quer servir a Deus, mas também servir ao mundo. Quer servir a Deus, mas não quer abrir mão, das coisas que este mundo pode oferecer. Infelizmente, há muitas pessoas que se encontram nesse estado e vivem essa vida dupla, não querem largar. Mas a palavra de Deus, ela nos convida a abrir mão dos deuses, lançar fora os deuses e servir somente
ao Senhor. E para servir ao Senhor, nós temos que ter uma responsabilidade nas nossas vidas. Entendermos que para servir a Deus, nós estamos dentro de um contexto social, político e religioso. Que servir a Deus no mundo em que nós vivemos hoje, não somente nós, mas a nossa família, irá implicar em nossas vidas algumas regras, alguns conceitos que nós precisamos seguir. Como, por exemplo, para servir a Deus, eu não posso servir no individualismo. Eu não posso servir a Deus baseado numa religião individual. Eu preciso que a minha família esteja em um ambiente onde mais famílias estejam ali naquele lugar, naquela comunidade. Eu preciso entender que servir a Deus é servir a Deus em comunidade, em comunhão com os demais irmãos. Não simplesmente servir a Deus dentro da minha casa, através de algum programa de televisão, de algum canal nas redes sociais, mas fazer parte da igreja, estar ali com os irmãos, estar em comunhão. Servir a Deus irá exigir essa responsabilidade, irá exigir de mim esse esforço de fazer parte de uma comunidade, estar ativo em uma comunidade. Servir a Deus hoje em dia também nos dá a responsabilidade de não manipular o Evangelho e de não oprimir as pessoas e também criar preconceitos nas demais religiões. Nós não podemos ofender a fé das pessoas. Valorizamos a verdade, lutamos pela verdade, estamos convictos da verdade do Evangelho, mas com amor, com misericórdia. Notem que Jesus, ele era mais duro, assim dizendo, com os religiosos do que com aqueles pecadores que nem tinham ouvido falar do Deus de Israel. E nós precisamos ter este mesmo coração, um coração misericordioso, não abrindo mão da verdade, não aceitando que o Evangelho seja diluído, que o Evangelho seja modificado, mas sabendo amar as pessoas, amar o próximo, ter misericórdia do próximo, entender o contexto que aquelas pessoas estão vivendo, para demonstrar o amor de Deus. Servir a Deus irá implicar esta tarefa para aqueles que desejam seguir a Cristo. E servir a Deus também significa que nós precisamos tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos servir a dois senhores. Servir a Deus é tomar uma decisão. E a decisão que o povo de Israel tomou aquele dia, ainda que talvez baseado ali na emoção, no calor da emoção, mas foi uma decisão. E nós precisamos também tomar uma decisão. E no Novo Testamento hoje, na nova aliança em que nós vivemos em Cristo, nós também precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão em servir ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo de número 6, nos versículos de 60 até 69, Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos 60 a 69. Quando Jesus faz um discurso nesse capítulo de número 6, a respeito das pessoas que seguiam a Jesus somente por causa da comida e dos milagres que Jesus estava realizando, Jesus questiona esses seguidores, os confronta, e esses seguidores se sentem ofendidos e não aceitam o discurso de Jesus. Então Jesus também desafia os seus discípulos a tomarem uma decisão. O texto de João, capítulo de número 6, versículo de 60 até 69, diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo
que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isto escandaliza vocês? Que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde iremos nós? Se somente em Jesus nós encontramos as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos levar a nossa família? Se somente na casa de Deus, na exposição da palavra de Deus, nós encontramos a vida eterna, palavras de vida que confortam, que consolam, que trazem esperança, que nos encorajam a viver neste mundo. Tome você também essa decisão, assim como Josué tomou ali diante do povo, diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque não há outro Deus para servir. Somente este Deus nos dá a vida eterna, nos dá a salvação, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa vida, nos dá uma nova vida, um novo sentido para viver. Tome você também essa decisão junto com a sua família de servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Pregando o Evangelho, ensinando
olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o